Olá pessoal, sou o Vitor Misael, sou artista visual e hoje a gente vai ter uma conversa com o Jean-Pierre Pierotti e o Alexandre Matos sobre o processo criativo deles, para entender um pouquinho, de como funciona o pensamento criativo e essa conversa para eles contarem um pouquinho sobre o percurso deles. Aqui o Jean, o Ale está do outro lado do oceano e vai acompanhar a gente via redes. Para começar, eu acho que seria muito interessante vocês contarem um pouquinho sobre a formação de vocês, qual que é o percurso de vocês até, enfim, como vocês se entenderem como artista. Você pode começar? Ok. Então, em relação à minha formação, eu sou licenciado em Ciências Sociais e fiz mestrado e doutorado em Antropologia Social. Então, não tenho formação assim nas artes, mas a fotografia, sobretudo, desde o começo da minha formação acadêmica, sempre me acompanhou nesse contraste aí com a produção do texto escrito e com as pesquisas etnográficas. Eu lembro que no primeiro momento tinha algo muito vinculado assim com a construção de um outro olhar perante a minha região. Eu venho do sertão da Bahia, de um pequeno distritozinho chamado Marculino Moura, que pertence a Rio de Contas, uma cidade histórica da Chapada Diamantina, e sempre me incomodava muito essa imagem muito cristalizada do sertão, como lugar da falta, da seca, o lugar da miséria, da ingenuidade, do romantismo, do folclórico. Então, em contato, digamos assim, com discussões antropológicas sobre a construção de um pensamento social sobre os lugares, né? E até mesmo como essa categoria sertão, né, surge e vai se cristalizando dentro do pensamento social brasileiro, foi assim, digamos, o pontapé inicial para meu engajamento, né, com a produção de arte. E você, Ale? Eu sou bacharel em artes plásticas, eu estudei na Unesp aí em São Paulo e de lá para cá eu sigo produzindo, também trabalho com ilustração, então eu estou imerso no mundo das artes visuais 24 horas por dia e sobretudo com o desenho, que é um ofício que eu considero meu ofício principal. E desde a época da faculdade até hoje eu ensaio o meu trabalho em diversas mídias, mas eu me considero um pesquisador em desenho, né? O meu compromisso é muito com o ofício do desenho. O meu trabalho se dá muito nesse trânsito entre a vontade de aprender via desenho, via uma vontade de tornar o desenho uma coisa muito mecânica, muito simples, como a escrita, como um meio de tradução desse mundo que a gente circula, desse lugar que a gente vive, para algo que é muito prático, muito básico, muito um meio de comunicação muito inicial, muito primário da gente, assim. Então, eu sempre que eu pego uma folha, sempre que eu me vejo desenhando, eu me reporto, sei lá, a coisa ancestral que a gente tem, essa coisa desse cara que desenhou na caverna, essa pessoa que quer comunicar religião ancestral, que quer comunicar o básico. Então, assim, o desenho é a linguagem pela qual eu tento buscar o meu trabalho. Assim, eu tento aprimorar a minha comunicação e retratar, enfim, contextualizar a minha poética. E os trabalhos que a gente tem aí, eles falam muito. O desenho é essa ponte para tratar de memória, de identificação, de lugar, de presença. Se dá muito pela repetição do desenho, repetição exaustiva de um mesmo símbolo, de um mesmo objeto, e é mais ou menos por aí que eu sempre busco. Eu elejo um símbolo, um objeto e tento exaurir ele via desenho, via pintura, via escultura.
Acho que um pouco parecido com a Lê nesse sentido, né? Pensando nesse momento ainda da escola ali, quando criança tinha uma certa habilidade para o desenho, e eu lembro que meus livros didáticos eles eram todos rabiscados em cima das figuras. Eu costumava fazer outras camadas com lápis, com caneta, e eu sempre estudei em escola pública e isso sempre era um problema para devolver os livros no final do ano. Então era uma forma também dos alunos que chegavam das séries anteriores, né, já descobriam mais ou menos que aquele livro tinha sido meu, porque sempre no primeiro dia de aula, quando o aluno recebia esse livro, via ali as intervenções na maioria das figuras, né, principalmente dos livros de história. E depois, assim, com um pouco também do amadurecimento do trabalho, fui percebendo que como essa questão de intervir em cima de uma imagem é algo que já aparecia lá atrás, né? Nesse momento de fazer essas camadas aí em cima dessas figuras históricas e já estabelecidas, né? E com a chegada, digamos assim, da fotografia digital e do barateamento também dos equipamentos, dessa coisa toda, a minha produção lá no interior da Bahia ela começou a crescer, né? Era muito difícil no interior encontrar lugares para poder fazer, né, revelações, e era muito caro também, tanto o equipamento quanto a questão da revelação do material. Então, com essas mídias móveis, tudo isso também foi ajudando, digamos assim, para que o meu exercício de experimentação poética pudesse acontecer aí nesse momento mais da adolescência, né? E quando eu entro na universidade, primeiro era uma produção que dialogava muito com a fotografia etnográfica, né? Tinha algo mais talvez do fotojornalismo, do documental, e isso passou a me incomodar bastante depois de alguns anos, assim, dos primeiros anos da formação, porque o meu trabalho ele era assim apresentado em congressos de antropologia, essa coisa toda, e sempre estava ali no meio de um corredor de um seminário junto com outros trabalhos de outros pesquisadores, e não tinha um cuidado na forma de apresentação, era colocado muito como ilustração de uma pesquisa, né? E para mim isso começou a gerar um desconforto muito grande, porque não tinha como hierarquizar a produção estética, artística, poética do texto escrito. Então eu comecei a criar diálogo assim, com o mundo das artes e descolar um pouco da antropologia e até mesmo desse universo da fotografia pura, né, para conseguir ter mais liberdade de criação. Acho interessante pontuar isso, né? Porque assim como no trabalho do Alê, a gente nota que é uma persistência da poética para além do meio, né? O Alê também pontuou isso, né? Dizendo das várias mídias que trabalha, né, Alê? Conta pra gente qual foi a tua primeira incursão institucional, como é que foi colocar teu trabalho numa instituição, né? Numa exposição pela primeira vez, como foi isso? Eu escrevi um projeto para um edital da Secretaria de Cultura lá do estado da Bahia, que no começo seria para poder levar o meu trabalho fotográfico de volta para os lugares onde as imagens foram realizadas, né? E isso ocorreu durante a minha pesquisa de mestrado, onde eu fotografei duas manifestações culturais lá da minha cidade natal, que foi a Encomendação das Almas e os Mascarados no Carnaval. E durante 2 anos eu fiquei trabalhando em cima dessas fotografias, e foi quando eu comecei a fazer intervenção de pintura e de desenho. A assumir isso, né, como algo
mais forte assim no trabalho. Então, já existia uma pesquisa, né, que estava vinculada à universidade, lá na Universidade Federal de Goiás, e aí eu consegui, né, captar o recurso para poder fazer 3 exposições, uma no Quilombo da Barra, uma na cidade, em Rio de Contas, e outra no distrito onde eu fui criado. E foi o primeiro momento onde eu expus fora desses circuitos de ou festival de fotografia ou então de congressos, seminários, né, da universidade. Então, a partir desse momento, eu considero que ocorreu uma preocupação maior na forma de apresentação do trabalho, das possibilidades, tanto em questão dos materiais e também das dimensões, onde vai pôr, né? Porque nessa exposição, nessa pesquisa da exposição que se chama Tangência, eu espalhei essas fotografias tanto no espaço da rua quanto em alguns casarões históricos assim da cidade. Então comecei também a me preocupar em investigar as possibilidades, né, dos materiais para ver como que essas imagens iam funcionar em diversos tamanhos, em diversos suportes. Ale, conta um pouquinho pra gente como que você dá os starts dos seus processos de criação, né? Tendo visto trabalhos teus desde, né, do começo até hoje, eles sempre se apresentam em séries, né? E há entre eles sempre um caráter obsessivo, me parece, né? No modo como você vai trabalhar enfim, o teu assunto naquele dado momento. Como que você elege, como que você é levado a startar um processo de criação, seja de um desenho, mas me parece que isso se replica em séries. Fala um pouquinho disso pra gente. Aquilo que eu falei do desenho, de ter uma intimidade quase que como com a escrita, com uma forma, com um objeto, com um símbolo, é mais ou menos o canal pelo qual eu encontro esse objeto tecnicamente. Mas de uma certa maneira, nas séries que eu produzi até hoje, eu não consegui nunca dissociar esse conteúdo, dessa forma e conteúdo, dessa intimidade gráfica. Então, em séries que eu trabalhava com muitos corpos humanos empilhados, reproduzidos, grudados um no outro, isso se dava por essa necessidade de ter ritmo, de ter velocidade no desenho, de ter espontaneidade no desenho. Então, eu gosto muito isso que eu já falei um pouco, né? De ter essa intimidade com o objeto e poder explorar ele de todas as maneiras e exaurir ele e repetir ele obsessivamente, como você disse. Então, por exemplo, essa última série que eu tenho produzido, que são esses blocos de madeira, desses brinquedos, enfim, peças de arquitetura, eles se deram para mim, eu percebi que eu tinha um vínculo grande com eles nessa questão de ter que reproduzir tijolo por tijolo, de ter que montar peça por peça. Eu enxergo um potencial não só gráfico, mas um potencial semântico, um potencial de poética mesmo nessa repetição e exaurir um mesmo objeto muitas vezes. E meu trabalho se dá muito nisso. Eu gosto de apresentar, o Jean falou da coisa do papel em branco, para mim é um pouquinho o contrário, é pensar que eu estou pegando um objeto, elegendo ele como se fosse uma letra A, e eu quero conjugar essa letra A de 200 maneiras, eu quero explorar
transformar ela em 200 frases diferentes, eu quero apresentá-la sozinha, eu quero apresentá-la refletida, empilhada, e que quero ver as potencialidades de diálogo, de conversa, de poética que essa letra pode me dar. Então eu já trabalhei isso com a forma humana, com objetos voadores, e agora nessa série eu tenho trabalhado com esses blocos de arquitetura, né, de brinquedo. Eu acho que é mais ou menos isso. Certo. E para você, Jean, como que se dá esse início, né? Como você starta um projeto, como é que você elege o que teu olhar vai recortar, né? Eu percebo que, por exemplo, o Ale ele vai trabalhar com séries, e essas séries, elas, por exemplo, na série dos blocos, há uma coerência no todo do trabalho, mas é como se acabassem os voadores e começasse esse, né? São pontos, não há uma transformação paulatina como acontece muitas vezes na pintura e no desenho de outros artistas. E nesse sentido, acho que se aproxima muito com os blocos das séries das suas fotografias. Comenta isso um pouquinho pra gente também e como você starta seu processo. O meu processo, ele começa, digamos assim, ele não está dissociado da minha caminhada na vida, né? Eu preciso criar uma intimidade muito grande com os territórios onde eu produzo, onde eu fotografo, e preciso me misturar muito com aquelas texturas, com aqueles materiais, e isso exige, digamos assim, um tempo muito dilatado para que o trabalho ele possa acontecer. Eu tenho muita dificuldade em fotografar qualquer objeto, qualquer paisagem, qualquer coisa assim que esteja relacionado com o meu trabalho de arte de imediato. Eu preciso me afetar por aquelas paisagens, me afetar pelo cheiro, pela dinâmica com que os fluxos de vida atravessam esses lugares, e aí eu começo a produzir as imagens, sem ter muito na cabeça também o que aquilo vai ser. Aí depois, em um segundo ou terceiro momento, que depois de impressa as imagens, eu começo o trabalho de edição, de tratamento, eu começo também a perceber algumas linhas que estão ali. Mas claro que os motivos, digamos assim, que são fotografados, eles não são aleatórios, assim. Por mais que eu deixe, por exemplo, os meus últimos trabalhos onde tenho séries com pedras, com água, com as plantas, com a terra, e digamos assim, a figura humana já deu uma desaparecida, né? Em relação aos trabalhos mais iniciais, assim. Não necessariamente enquanto eu estou fazendo as fotografias que possivelmente poderiam se encaixar numa dessas séries, eu me fecho e não percebo também possibilidades de produção de trabalhos e de imagens que possa dialogar com algo com que eu já tratei ali atrás, ou que é algo que está germinando ainda, que eu não sei direito o que é, não sei dar nome, não sei do que aquilo está falando, mas eu sinto esse impulso, esse incômodo, e eu começo a cartografar isso, assim, seja uma textura, uma luz diferente, uma cor que ainda não apareceu, ou até mesmo um tema. E aí depois eu começo a escrever, escrevo pequenos textos, começo a colocar uma imagem junto da outra e compondo, né, algo que fortaleça esse afeto inicial, que também foi se transbordando e se transmutando no fluxo do processo, né, da produção do trabalho.
Parece que você me pontua muito essa questão da convivência, né? E essa convivência ligada, obviamente, ao espaço onde você está, né? Fala um pouquinho disso também, né? De como que são essas derivas, como que você como que é que você elege com o que você vai conviver, né? E como esses espaços, o espaço mesmo, como que você traz ele para o seu trabalho? Eu me mudei para a Baixada Santista, para São Vicente, mais especificamente no começo de 2019, e até então eu nunca tinha saído do sertão, nunca tinha morado, digamos assim, né, do sertão brasileiro. Até a adolescência morei ali no sertão da Bahia e depois fui para Goiânia, né, que é um sertão urbano, digamos assim, mas ainda está ali com características muito parecidas ainda com o modo de vida do interior da Bahia. Esse horizonte que parece que não tem muito fim, né? E essa aridez, ela acompanhou minha produção, digamos assim, até então. E quando eu me mudei para o litoral, uma nova dimensão do trabalho plástico, digamos assim, ele começa a acontecer, né? Até então eu não entendia meu corpo em lugares úmidos, né? Era como se aquilo tudo fosse muito desconfortável e tudo muito novidade, né? Não sabia nem sequer lidar com fungos, com mofo, né? Meu trabalho começou a mofar as fotografias impressas em papel, e aquilo tudo foi muito desesperador, porque parecia que o mar, que o litoral estava invadindo, né, toda essa aridez que até então estava muito presente no trabalho. Então, eu precisei mais ou menos de um ano convivendo nessa paisagem, convivendo nesse território, para conseguir fazer, digamos assim, as primeiras imagens, assim, trazendo um pouco mais de Mata Atlântica, trazendo a água salgada, trazendo a textura de areia, trazendo árvores com caules com diâmetros maiores, e tudo isso começa a transformar também o trabalho. E não foi algo planejado, né? Eu, além do meu trabalho como artista visual, eu acabo exercendo consultorias como analista de meio ambiente, até mesmo como antropólogo, e isso me possibilita realizar trabalhos de campo em lugares que estão fora, digamos assim, do meu desejo e do meu roteiro. E esses acasos são incorporados, no caso, no trabalho, mesmo não tendo uma permanência muito grande nesses lugares, mas esses deslocamentos, eles ajudam também a olhar para os contrastes daquilo que eu estou produzindo no momento. Nossa. Valê, e como que é? Porque me parece que do mesmo modo que o Jean convive com as paisagens, né, com os lugares, você tem uma ideia, a convivência, mas num lugar mais íntimo, no lugar da casa, no lugar, né, dos objetos, esses objetos ou esses elementos que você usa como símbolo para o seu trabalho. Conta também um pouquinho como que essa convivência se estabelece a ponto de você trazer isso para o seu desenho. O Jean estava falando muito de trânsito, eu fiquei pensando, o meu tem mais a ver com transe, né? É um processo que se dá muito de fato no ateliê, de uma imersão dessa linguagem do desenho, dessa vontade de falar de uma maneira que vem pela técnica, que vaza pela técnica, mas que vaza dessa concentração e dessa repetição, desse processo de
de exaurir o trabalho, o desenho, o grafite, a tinta. Eu sempre uso as mesmas cores, os mesmos objetos, os mesmos suportes. Então, essa intimidade que eu tenho com esse lugar, que é a mesa que eu estou trabalhando, o objeto que eu estou trabalhando. Então, essa série, por exemplo, ela acontece muito no ateliê. Eu produzo, eu trabalho, eu pinto o tempo todo, eu desenho o tempo todo. São desenhos grandes que levam horas, dias, desse transe, dessa coisa de fazer a mesma coisa, o mesmo objeto. Por exemplo, nessa ponte que está aí com vocês, enfim, é um desenho que provavelmente eu repito o mesmo ícone, sei lá, 2000 vezes. Só que eu desenhei é a mesma coisa desenhada 2000 vezes. E eu tenho a impressão de que o primeiro diz uma coisa diferente do segundo, seja pela exaustão, como pela intimidade que a forma aparece aí. E essa série também eu consigo, como eu tenho esses blocos, eu fui recolhendo esses blocos ao longo de algum tempo, eu fui comprando de pessoas que tinham esses blocos antigos, eu usei os blocos que eu tinha, eu tenho blocos de 30, de 40, de 50 anos, esse é um brinquedo muito antigo aí no Brasil. E eu carrego alguns comigo, e eu comecei a perceber também nos lugares que eu passava essa arquitetura muito básica, né? Essa coisa, reconhecer uma torre de igreja, uma ponte, um arco, uma dupla de janelas. Então eu também tenho alguns ensaios de fotografia que eu finalmente vazo esse trabalho de ateliê para o espaço que está no meu entorno, né? Então eu sempre carrego na minha mochila uma caixinha com os blocos, e quando eu percebo que tem alguma coisa acontecendo, eu vou lá e tento fazer uma foto, um corte de uma janela repetida numa igreja, uma ponte por onde eu passo, enfim. Mas é isso, é se aproximar desse ícone, desse símbolo, e tentar exaurir ele, ver o que ele comunica, ver o que ele tem de comum comigo, né, o que eu tenho de íntimo com ele, mas encontrar nessa intimidade que se dá muito no meu trabalho, no ateliê, essa coisa que repercute com as pessoas que entram em contato com o trabalho, né? Como são símbolos muito primários, muito simples, são desenhos que reportam a coisas muito simples, e eu diria que muito comuns. Eu vejo que a minha poética, a minha comunicação se dá para com os outros nessa coisa básica, nesse solo inicial que a gente tem em comum. Então eu tento me comunicar sempre nesses andares, né? Eu começo dessa coisa básica e vou multiplicando para ver se eu consigo dizer coisas mais complexas, com ensaios de mais duração, com elementos com mais repetição, com mais elementos, com mais corpo, menos forma, enfim. No final das contas, sou eu um lápis ou uma lapiseira e uma folha em branco do mesmo jeito. Pouco importa onde eu estou, o tamanho da mesa, a qualidade do papel, né? O instrumento ainda é igual, né? E eu acho que é isso, assim. Enfim. Sobre essa questão ética também, eu penso que o meu trabalho ele tem um certo compromisso em colocar em perspectiva outros modos de vida que não somente o dos humanos, né? Entender o mundo como essa coexistência de vidas e que diz respeito à vida das plantas, à vida das pedras, à vida da terra, à vida das águas, e começar a criar uma estética e até mesmo um novo modo de entender o humano em relação ao meio, né? Onde natureza e cultura não são entendidos como antagônicos, como separados, mas como faces de uma mesma moeda. Essas coexistências, esses outros viventes, né? Também como sujeitos e não como objetos, né, dentro dessa perspectiva. Que ótimo. Muito bem, obrigado. Obrigado, Lê.